Hermione. Depois da guerra, capítulo 3. Continuação. Qual é o seu problema, Granger? Draco olhou furioso para Hermione e saiu do quarto, batendo a porta com força. Hermione ficou em silêncio por alguns minutos, processando o que havia acontecido. Ela resolveu se deitar, já era mais de meia-noite e nada do Draco voltar para o quarto, então, ela acabou pegando no sono. Hermione acordou, olhou para a cama de Draco, e ele estava lá dormindo. Ela levantou, tomou um banho rápido e saiu do dormitório, deixando Draco dormindo. Ela sabia que ele ia perder a hora, mas o que ela tinha a ver com isso? A castanha seguiu para a sua primeira aula, que era de herbologia com a Lufa-Lufa. Hermione não teve tempo para ler uns livros requeridos por Hogwarts, antes de começar o ano letivo, como sempre fazia. Ela esteve muito ocupada procurando um emprego trouxa para poder pagar o aluguel do apartamento, e, quando conseguiu um em um supermercado, não sobrava tempo para ler. Hermione não ouviu falar de nenhuma das 5 plantas mágicas que a professora Sprout mostrou e isso a deixou assustada. A castanha prometeu a si mesma que iria ler todos os livros que trouxesse até o final da semana. Por que você não me acordou hoje de manhã, Granger? A voz de Draco assustou Hermione, que se virou para trás para poder olhar para o loiro enquanto falava com ele. Desde quando eu sou um despertador? Hermione disse, atrevida. Draco balançou a cabeça, em sinal de negação. Você brinca com fogo, não é? Hermione revirou os olhos. O que aconteceu com o seu cabelo? Está parecendo um cosplay daquela coruja dos Weasley. Hermione não respondeu, tentando não mostrar que se ofendeu. Não acredito que você me fez perder a aula de poções. Draco voltou a reclamar, enchendo a paciência de Hermione. Olha, eu não sei se uns seus amigos, ou, devo dizer, capangas da Sonserina te acordavam toda manhã para você não perder o horário, mas eu não sou eles, se não reparou. Agora, dá para sair do caminho, eu tenho mais o que fazer, disse a castanha, empurrando Draco. Primeiro você me dá um soco e agora me deixa perder a hora no meu primeiro dia de aula, e tudo isso em menos de um dia. O loiro reclamou, irritado. Malfoy, eu não sou sua babá. Hermione sorriu, cínica. E você já se perguntou o que você fez? O rosto pálido de Malfoy corou levemente. Ah, pare de ser fresca. Eu nem te beijei. Não foi como se eu tivesse te socado na cara. O que, aliás, foi o que você fez comigo se você esqueceu, retrucou o loiro, debochado. A mais diga lá bem que você queria que eu te beijasse, né? Draco falou, debochando. O que beijado? Hermione riu debochado, nem em sonho, eu beijaria você, seu ridículo. Então você quer discutir sobre isso? Ok, eu sou a vítima da história, Malfoy. Foi você quem me humilhou desde a primeira vez que nos encontramos, há 7 anos. Eu realmente não estou com vontade de ter essa conversa, agora. Você sabe que essa batalha, eu ganho. A castanha, disse, com raiva, e na próxima vez, eu quebro os seus dentes, sua fuinha irritante, e tente não se atrasar para a segunda aula, e sai da minha frente, garoto. Draco resmunga algo que só ele entende e começa a andar ao lado de Hermione. Ele detesta a forma de que Hermione sempre dá a última palavra. Por que está me seguindo? A castanha parou de repente e Draco também parou. Que aula você acha que tem agora, Granger? Pergunta ele. Defesa contra as artes das trevas. Com Hermione respira fundo, contando até 3 mentalmente.
Sonserina, completa ela, irritada. E isso aí. Draco bateu palmas, debochado. Hermione bateu com a mão na testa, descendo-a lentamente e voltou a caminhar em direção à sala de Emily Nott. Vai ser um longo ano letivo, disse a castanha aborrecida para o loiro, que exibia um sorriso. Você só me irrita, garoto. Draco e Hermione chegaram à sala de defesa contra as artes das trevas e a nova professora já estava em sala. Atrasados, disse Emily Nott, notando a chegada de Draco e Hermione. Todos os alunos se viraram para ver quem eram. Desculpe, professora, eu sinto muito. Não irá se repetir. Hermione lançou um olhar cheio de rancor para Draco. Assim espero. Sente-se. Draco e Hermione se sentaram nos últimos lugares, um ao lado do outro, por falta de lugares. Eu me atrasei por sua causa, seu idiota. Hermione disse num sussurro, quase inaudível. Draco revirou os olhos e fingiu não ouvir. Alguém aqui já ouviu falar no feitiço Vital Reflectus? Perguntou a professora. Hermione levantou a mão imediatamente. O que é isso no seu braço, querida? Perguntou a professora. Não e nada. Hermione respondeu, engolindo em seco. Draco seguiu o olhar de Emily Nott, notando a palavra sangue ruim. Qual é o seu nome? Hermione Granger. Nascida Trouxa? Perguntou a mulher, que aparentava ter 30 anos. Sim, por quê? Hermione disse, em um tom de desafio, e a professora Nott a olhou com raiva. Não acredito que Hogwarts ainda ensina esse tipo de gente, diz a professora, com desgosto. Só ela, ninguém mais já ouviu falar nesse feitiço. Ninguém levantou a mão, os grifinórios olharam com desgosto para a professora e alguns sonserinos riram baixo. Hermione abaixou a mão, lentamente. Bem, esse feitiço age como uma armadura e é capaz de deter. A professora começou a explicar o feitiço. Hermione, apesar de saber quase tudo o que a professora dizia, não foi capaz de levantar a mão novamente para responder sequer pergunta durante toda a aula. Hermione e Draco não tiveram nenhuma outra aula juntos no dia. Ao final do dia, Draco ainda estava muito aborrecido por Hermione ter deixado ele perder a primeira aula, e Hermione estava com raiva de Draco por ele ter feito ela se atrasar para a aula de defesa contra as artes das trevas. Hermione estava lendo o livro indicado de herbologia, e Draco estava deitado na cama com os olhos fechados, mas estava acordado. Eu gostei da professora Nott, sabe? Draco disse, e Hermione apertou o livro com mais força. Nossa, incrível! Me conte mais. Hermione disse, fria. O que aconteceu com você, hein? Não levantou a mão para responder mais nada hoje. E isso definitivamente não é comum. Draco disse, curioso. Eu sabia as respostas, e claro, eu só não queria que ela visse a marca novamente. Hermione murmurou, tentando se concentrar na leitura. Eu não gostei dela. Ela é como você, pelo visto. Como assim como eu. E preconceituosa com sangue. Hermione bufou. Ninguém quer o cargo dela, aposto como a professora Minerva só deu o cargo a ela, porque ninguém mais quer. E ela tem razão de odiar sangue ruins, sabe, se fosse eu. Malfoy, eu não quero saber, ok? Me deixa ler em paz. Se fosse eu me recusaria a ensinar sangues ruins e ralé. Resmungou o Draco. Hermione mordeu os lábios para não soltar um palavrão. Eu prefiro ter sangue ruim a ser um filhote de comensal. Draco ficou irritado e
encarou Hermione, que se fingia de calma. Eu odeio quando você me chama assim, disse Draco, com uma voz arrastada cheia de ódio. E eu com isso, eu também odeio quando você me chama de sangue ruim. Então, bem-vindo ao meu mundo. Hermione se levantou e andou em direção à porta. Aonde você vai, sua louca? Draco perguntou. Hermione riu, debochada. Patrulhar os corredores, imbecil. Hermione saiu e fechou a porta. Draco respirou fundo, tentando acalmar os nervos, quando Hermione reapareceu na porta. E eu lhe aconselharia a fazer o mesmo, se não quiser voltar para Azkaban. Draco socou o colchão, com raiva. A sangue ruim era mais mandona e irritante do que ele pensava. Draco colocou um moletom verde e saiu do dormitório, procurando por Hermione. Procurou a castanha por alguns minutos, quando finalmente a achou. Vamos ter que patrulhar por quanto tempo? Draco perguntou. 30 minutos, no mínimo. Hermione respondeu, desanimada. Hermione estava entretida mexendo em suas unhas, e Draco a observava, com as mãos no bolso. Os cabelos de Hermione, que antes eram cheios, agora se ondulavam em cachos castanhos. Draco se perguntou o que ela fez no cabelo para deixá-lo tão lindos. Estavam incrivelmente melhor do que uns anos anteriores. Bem melhor. Draco notou que Hermione havia mudado muito fisicamente. Estava mais bonita, e o seu corpo havia ganhado curvas. A castanha havia mudado mentalmente também. Ela não era a mesma, definitivamente. Nem parecia a garota frágil que ele conheceu no primeiro ano, ou a garota que chorou por ele ter chamado-a de sangue ruim no segundo ano. Ela era uma versão melhor da garota que lhe deu um soco na cara, no terceiro ano. Sim, ele admirava Hermione por ter feito isso. Isso mostrou para ele que ela não era uma garota tão vulnerável assim, e de certa forma, isso o atraia. Tá olhando para mim porque a voz de Hermione surpreendeu Draco, o levando à realidade. Eu não estava olhando para você, sangue ruim. Horas, porque eu olharia para você? Draco tentou se convencer e Hermione apenas revirou os olhos e mergulhou em seus pensamentos. A castanha não conseguia tirar Rony da cabeça. Até as paredes laranjas de alguns corredores do castelo a fazia lembrar dos cabelos ruivos de Rony. Tudo a fazia lembrar do ruivo. Ela sentia mais saudades do ruivo do que jamais sentia. E claro que o relacionamento deles não era um de rosas, eles brigavam por coisas bobas a cada minuto, mas esse relacionamento era tudo que Hermione tinha. Ela sonhou com Rony por várias e várias noites em sua vida, e agora ela o tinha. Mas parecia que faltava algo, alguma peça do quebra-cabeças. Será que ela havia mesmo encontrado a felicidade?